Pessoal, boa noite para quem está ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem for acessar essa aula depois. Hoje a gente vai fazer a última aula de análise topográfica, né? A aula 3, para o curso de Meio Ambiente e Mineração. A gente deixou na última aula, comecei a falar sobre esse cálculo de distância entre os pontos, mas não deu para concluir, não deu nem para começar, né? De forma. Não deu para fazer uma introdução muito bem feita. Então vamos relembrar aí. Né? Tem como calcular as distâncias, pessoal, dos pontos, você tendo somente ali a orientação desse ponto e também o azimuth dele. Aqui a gente tem um exemplo de uma imagem que está ali com 4 pontos que foram cotados, né? Ou seja, foram retirados, aí pode ser de um GPS, pode ser do teodolito, e foram colocados aqui em um plano cartesiano. O plano cartesiano é aquele do gráfico, o XY, que a gente viu no ensino médio, no ensino fundamental, né? Só muda o nome. Aqui, no caso, a gente vai jogar as coordenadas dele. Aí eu vou ter coordenada, nesse exemplo aqui, a norte e a coordenada leste. Ok? E eu tenho os pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Cada ponto desse é um vértice dessa figura, que pode ser um terreno, pode ser uma área, independente ali do que a gente está medindo. Eu ponho esses 4 pontos do terreno aqui, coloco as coordenadas dele, eu pego as coordenadas norte e leste dele aqui, e depois consigo desenhar ele nesse plano cartesiano. Desenhando, eu consigo calcular a distância através de algumas fórmulas matemáticas aqui. Primeiramente, a gente calcula a distância entre os pontos 1 e 2. Observando no desenho aqui, a gente consegue ver que do ponto 1 até o ponto 2, se eu pegar as retas horizontal e vertical, eu consigo montar uma figura geométrica aqui, que todo mundo conhece. Qual figura que é essa? A que está vermelha aqui. Conhece não, gente? Aqui eu tenho um triângulo. Ele é um triângulo especial, porque ele é um triângulo retângulo, ou seja, ele tem um ângulo reto aqui. Ele faz um ângulo de 90. Como eu consigo desenhar um triângulo retângulo aqui, eu consigo também calcular a distância. Pela trigonometria, ali por fórmula de Pitágoras, a gente vai saber que esse lado aqui vertical, a gente chama de cateto. Esse lado que está na horizontal é o outro cateto. E a distância que eu quero calcular aqui, a distância de 1 até 2, vai ser a hipotenusa desse triângulo. É o lado maior desse triângulo. Jogando aqui, né, na matemática, a gente tem a geometria analítica aqui. Com as coordenadas do ponto, a gente vai conseguir calcular a distância do ponto 1 até o ponto 2. O ponto 1 ele vai ter coordenadas, que vai ser o E1 e o N1. É o valor aqui. Se o meu E fosse 10 e o N fosse 10 também, o meu ponto seria 10, 10. Se o meu E fosse 20, o meu ponto seria 20 e 10. É o ponto XY lá do plano cartesiano. E o ponto 2, a mesma coisa. Eu vou ter o meu N aqui, se a gente jogar, por exemplo, que ele é 40, a altura aqui é 40, meu N seria 40 e o meu E 40 também. Aí na hora de marcar ele aqui, eu colocaria o ponto 2 com 40, 40. 40 seria a medida leste e 40 a medida norte. Com esses valores, eu calculo a variação das medidas leste e norte.
Não é difícil, pessoal, é só jogar na fórmula. Para eu achar esse ΔE, eu vou pegar a coordenada E do ponto 2 menos a coordenada E do ponto 1. Se o meu ponto 2 for 40, aqui a coordenada E, vai ficar 40 menos 10, que seria o E1, eu conseguiria achar o ΔE. E a mesma coisa para o N, que é o norte. Se o meu N2 for 40, e eu fazer menos o meu N1, que seria 10, eu conseguiria achar aqui a minha variação da vertical, que é o norte. Depois de calcular essa parte, eu tenho a fórmula da distância. E também é uma fórmula matemática que vem ali de Pitágoras. Se a gente for dar nome aos bois aqui, eu vou chamar esse lado aqui de A, que é a minha hipotenusa, esse cateto aqui de B, e esse outro cateto de C. A fórmula seria simplesmente, aqui seria o A, que é a minha hipotenusa, igual a raiz do ΔN, meu ΔN seria aqui o lado B, ao quadrado, mais o ΔE, que é o lado C, né? C ao quadrado. Aí lembra lá daquela formulazinha de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O meu A vai ser a distância que eu quero, que é a distância de 1 a 2. O meu B seria o ΔN e o C, o ΔE. Eu tiro a raiz aqui por ser Pitágoras. Eu preciso desse valor do A sozinho, não do A ao quadrado. Ok? Aqui está pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. E através desses valores, eu também consigo achar aqui o valor do rumo. Ficou muito pequenininha a fórmula, que é essa fórmula aqui. O rumo, que é aquele ângulo que faz com o norte, com a distância norte-sul, com a direção norte-sul, perdão, a gente consegue calcular pela tangente a menos 1, que seria o arco tangente, que é o inverso da tangente, da divisão do ΔE pelo ΔN. Aí eu consigo achar o ângulo. Esse ângulo aqui, que é o rumo, que nesse caso é igual ao azimuth, que está no primeiro quadrante. Então, o rumo no primeiro quadrante é igual ao azimuth. Ok? Achei o ponto, a distância entre o ponto 1 e 2. Vamos ver agora como é que calcula entre 2 e 3. Ali também, da mesma forma que entre 1 e 2 fez um triângulo retângulo, eu vou ter um triângulo retângulo aqui entre 2 e 3. Continua sendo a minha hipotenusa aqui, o Azinho, o lado que eu quero achar. Os meus catetos são o ΔN e o ΔE. A fórmula é a mesma, só que agora a gente vai colocar E3 menos E2 para achar o ΔE, perdão. E para achar o ΔN vai ser o N3 menos o N2. Professor, pode dar negativo esses valores? Pode. Nesse ponto aqui não vai dar, porque o 3 está na frente do 2. Mas no último valor que a gente for fazer aqui vai dar negativo. Não tem problema, tá, pessoal? Na hora que jogar nessa outra fórmula e levar ele ao quadrado, esse negativo some. A gente anula esse negativo. Que na topografia, vocês vão entender aí que não existe medida negativa. Não tem como você colocar uma medida negativa. Não existe uma distância menos 1, menos 10. Né? Esse negativo aí seria a direção. Esse negativo só informa que é a direção contrária. No momento que for calcular ali, você coloca o negativo, mas quando eleva ao quadrado, esse negativo some. Porque negativo com negativo vai dar positivo. Da mesma forma que a gente consegue calcular o rumo do ponto 1, a gente também consegue calcular o rumo do ponto 2. E a fórmula é a mesma. Tangente a menos 1, que seria o arco tangente de ΔE sobre ΔN.
Eu acho que eu não coloquei nenhuma questão de calcular assim na atividade, não. Se estiver enganado, vocês me corrijam, por favor. Mas esse cálculo aqui eu não lembro de ter colocado. Não vou cobrar ele, pessoal, em prova, tá? Porque ele é um pouco mais demorado e a prova vocês têm um tempo limitado para fazer. Então, eu não vou cobrar esse cálculo em prova. Acredito que eu não, se eu cobrar algum cálculo ali, vai ser só de transformação de rumo para azimuth. O resto vai ser mais teórico. Não significa que não vai ter, por exemplo, esse gráfico aqui. Eu posso colocar uma questão lá com esse gráfico, pedindo para vocês falarem, por exemplo, né, qual que é o lado aqui que é a hipotenusa, qual que é o lado que é o cateto. A gente já viu nas outras aulas. Mas não me preocupa ainda não. Mais para frente vocês se preocupam. Da mesma forma, a gente vai ter ali ó, a distância entre o ponto 4 e 1, ou 1 e 4. Esse aqui é aquela questão que eu falei, que vai ficar negativo, porque eu vou calcular de 4 para 1. Então, o 4 eu vou pegar ele aqui e vou diminuir. O 1 menos o 4 vai ficar negativo. Porque se fosse jogar valores, esse meu 1 seria 10 e o 4 seria 20. Aí 10 menos 20 vai dar menos 10. Mas na hora de elevar ao quadrado, esse negativo soma. A fórmulazinha é a mesma também. Distância entre o ponto 4 e o ponto 1 vai ser a raiz quadrada do ΔN mais o ΔE ao quadrado dos dois. A fórmula para achar o rumo, a tangente a menos 1 ou o arco tangente de ΔE sobre ΔN. Ok? Para calcular a área, pessoal, uma das fórmulas utilizadas para cálculo de áreas é a fórmula de Gauss. Essa fórmula de Gauss, ela trabalha com matriz. Quem gosta de matemática, quem lembra aí do ensino médio, isso daqui é uma matriz. A gente consegue calcular a área de, de um certo polígono utilizando os pontos dele aqui. Montando essa matriz e calculando o determinante. E seria essa fórmula maior aqui embaixo. Meio que multiplica é 1 vezes N2, mais é 2 vezes N3, sempre na diagonal. É 3 vezes N4, é 4 vezes N1. E a última aqui, ó, ficaria é 4 vezes N1. Que eu repito o que está de cá para conseguir fazer o determinante. Menos, vou pegar a diagonal secundária, né? Vai ficar é 2 menos N1, é 3 menos N2, é 4 menos N3 e assim sucessivamente. No final, que vocês calcularem tudo isso daqui, multiplica por meio, você vai encontrar a área daquele terreno. Hoje em dia já existe software que faz isso. Vocês estão aprendendo aí com o professor de geoprocessamento. Por aqueles programas que ele mostrou para vocês, o próprio programa já calcula. Você alimenta o programa com as coordenadas e o próprio programa te dá a orientação dele no espaço e, se você quiser, o cálculo da área. Tem programas aí que calculam até volume, que é o que é muito utilizado em mineração. Lá na mineração, quando a gente vai fazer os taludes, fazer as bancadas da mina, a gente precisa trabalhar com topografia. Precisa orientar isso daí. Tem a parte da topografia que vai colher os pontos, vai pegar todas as coordenadas, vai lançar isso daí em um sistema e esse sistema calcula. Calcula a área, calcula a altura, calcula volume. Juntamente com esse programa, a gente coloca também as amostragens químicas, que aí pega teor. Com esse programa auxiliando a topografia com as análises, com a amostragem, a gente consegue fazer o planejamento de lavra. Através do programa a gente sabe o que é minério, o que é estéreo, o que vai tirar, o que não vai tirar, o que vai tirar primeiro, quanto que vai tirar, o quanto que eu vou aprofundar naquele talude, quanto que eu não vou. É tudo isso daí através desse software. Aí cada empresa usa uns mais conhecidos, é o Datamine, o MineSci,
são voltados diretamente para a operação de micro. Ok? Essa fórmula de Gauss aqui, pessoal, vai ser para polígonos, né, que tenham ali os ladinhos retinhos. Pode ser de vários lados, não precisa ser só 4 lados. Quanto mais lados tiver, maior vai ser essa fórmula, maior vai ser o cálculo. Mas ele funciona também. Se eu pegar um terreno ali que é um hexágono, eu consigo calcular. Agora, se for um círculo, por essa fórmula aqui, eu não consigo, não. Aí já é outra fórmula. Ok? Agora vamos passar para a curva de nível. Essa curva de nível aqui, pessoal, ela vem, né, de relevo, de altitude. Não é aquela curva de nível da agricultura. Aquela curva de nível que eles fazem na agricultura, eles acompanham essa curva de nível aqui. Por isso que eles chamam de curva de nível. O que é a curva de nível? É um método utilizado para representar o relevo de uma área. Eu consigo fazer, né, uma representação no plano dessa área em 3D. É como se eu pegasse esse morrinho aqui e fatiasse ele. Cada fatia dessa é um plano, que é uma altitude. Aqui o primeiro plano, eu tenho 10 metros de altitude. No segundo, 20. No terceiro, 30. No quarto, 40. No quinto, 50 metros. Aí eu pego esses planos, faço uma sobreposição e desenho no papel esse morrinho com as informações aqui da altitude. Nesse caso, a altitude aqui é a cota, chama de cota. Então, a curva de nível é uma representação gráfica, que são linhas imaginárias. Eu imagino isso daqui, não tem como eu cortar o morro desse jeito. Conectando pontos de mesma cota ou mesma altitude. Todos os pontos que estão nessa linha têm uma altitude de 10 metros. Todos os pontos que estão nessa linha aqui têm uma altitude de 20 metros. Todos os pontos que estão nessa têm 30, nessa daqui 40, na de cima 50 e assim sucessivamente. Okay? É uma forma de eu desenhar aqui e visualizar isso em 3D. Vocês vão começar a visualizar melhor. Aqui é um exemplo de uma curva de nível. Cada linha dessa daqui é uma curva de nível e tem uma altitude. Está pequeno, não está dando para enxergar bem, mas nos próximos slides tem imagens maiores. Ali já dá para entender, mais ou menos, olhando assim, que aqui tem um relevo que está subindo ou descendo. Eu não consigo saber se está subindo ou descendo, porque eu não estou enxergando aqui qual que é a altitude. Se eu pegar ele e aumentar, ó, aí já melhora um pouquinho. Mais ou menos, né? Aqui, pessoal, ó, tá vendo essa linha? Ela tem um valor aqui, ó, de 2.400. Esse valor de 2.400 é a altitude dessa linha. Então, essa linha está a 2.400 metros acima do nível do mar. Se eu caminhar nessa direção, eu vou ter uma outra linha aqui que tem... Meu Deus, não está dando para enxergar. Parece que é 2.300. Se ela realmente for 2.300, aqui eu tenho um ponto que está a 2.400 de altura e aqui um de 2.300. Então eu vou estar com um relevo descendente. Estou descendo aqui. Nesse sentido, ele desce. Se aqui fosse maior do que aqui, eu estaria subindo. Aí seria um buraco. Assim. Mais para frente a gente vai botar ele aqui. Essas curvas aí são fundamentais para a gente compreender o relevo de uma área. E ela permite a gente visualizar as variações de altitude. Saber se tem morro, se não tem morro. Isso daí é uma ferramenta muito importante na cartografia e na topografia. Porque tem diferença. A área de terreno inclinado é mais difícil de calcular do que uma área de um terreno plano. E não é igual.
que a distância inclinada aqui, ó, não é a mesma distância linear. Aí entra aqueles cálculos que a gente viu na aula anterior. Para calcular a distância real entre um ponto e outro, desconsiderando ali o relevo. O objetivo da curva de nível aí, né, do traçado delas, é criar linhas que conectam os pontos de mesma altitude. Aqui tem um exemplo de um levantamento que foi feito com altitudes de vários valores. Aqui eu não tenho a curva de nível ainda. Se eu for desenhar essa curva de nível, eu vou ter que passar ela nos pontos que são intermediários. Esse ponto aqui, eu tenho uma altitude de 99,61 metros. 0,61 metros. Nessa de cima, eu tenho uma altitude de 99,269. 99,269 metros. Quando for traçar uma curva de nível aqui, essa curva de nível ela vai ter um valor exato. Nesse caso, desse exemplo, 99,2, você traça ela entre um e outro. Aí isso daqui vai ser por observação. Se é 99,2, ela vai ficar mais próximo desse ponto do que no ponto de baixo. Que aqui seria 99,06. Aqui 99,26. Ela fica mais próximo do ponto de cima. Se tiver algum valor dentro dessa altitude, dessa cota, a gente passa a linha em cima dela. Tem até um exercício na apostila para vocês traçarem. Depois eu mando o gabarito para vocês. Traçar mais ou menos ali a olho mesmo essas curvas de nível. Saber onde é que elas estão passando. Existem algumas normas aí para desenho de curva de nível, que são algumas regrinhas. Primeiro, duas curvas de nível nunca devem se cruzar. Então, nunca vai ter um cruzamento, uma interseção de uma curva de nível com a outra. Lembrando que essas curvas de nível são planos. Os planos são paralelos entre si. Voltando aqui, ó. São planos paralelos. Lembrando da matemática, de geometria, retas paralelas, planos paralelos, eles não se cruzam. Eles sempre mantêm a mesma distância entre um e outro. Então, por isso que duas curvas de nível nunca vão se cruzar. Elas podem se aproximar bastante, mas se cruzar é impossível. Duas ou mais curvas de nível jamais devem convergir para formar uma única curva. Ou seja, né, se juntarem e formar uma curva só. Só tem exceção para aquela parede muito vertical de rocha. Se tiver um paredão ali, você vai ter várias altitudes no mesmo ponto, na mesma coordenada. Aí, nesse caso, elas se sobrepõem, elas não se cruzam, elas se sobrepõem. No momento de fazer o desenho da curva de nível, vai ficar sobreposto. Vai ficar todas uma em cima da outra. Elas não vão se cruzar. Elas vão ficar sobrepostas, porque elas estão na mesma coordenada plana, só que em altitude diferente. Ok? Continuando, ainda as normas para desenho de curva de nível. Uma curva de nível deve iniciar e terminar no mesmo ponto. Ela precisa fechar. No caso dos mapas, a gente representa uma área muito grande. Então, tem mapa que vocês vão pegar que ela não vai estar fechando. Mas por que ela não vai estar fechando? Porque aquele espaço que foi representado daquele mapa, ela não se fechou dentro daquele espaço. Aqui está todo mundo fechadinho, porque está tudo dentro do mesmo quadrado.
da mesma representação. Mas se eu pegasse só um pedacinho aqui, ó, só esse pedaço aqui, eu teria um monte de curva que não se fecha. Nessa representação aqui, ela não ia fechar. Mas no real, no geral, ela fecha. Ok? Uma curva de nível pode envolver outra curva, mas nunca a si mesma, para evitar ambiguidades e garantir a clareza do desenho. Então, ela pode envolver outra. É aquela, pode sobrepor uma a outra, mas ela não vai poder, né, voltar a ela mesma. Nos cumes e depressões, o relevo é representado por meio de pontos cotados, destacando as altitudes exatas desse ponto. Cume é o ponto mais alto de um relevo. Seria aqui, ó. O cume seria esse ponto aqui. Depressão é o ponto mais baixo. Depressão, vale, é tudo ponto mais baixo. Então, nos cumes e depressões, o relevo é representado por um ponto. Não sei se vocês estão enxergando aí, tem um pontinho aqui, uma cruzinha vermelha, que tem a altitude dele. Esse é o ponto do cume. É o ponto mais alto desse morrinho. E o ponto mais baixo, quando eu tenho depressão, também vai ser marcado aqui com um ponto com a altitude dele. Essa altitude vai estar entre os valores aqui das curvas de nível. No caso, vai ser acima da última curva, se for um cume, se for uma depressão, abaixo da última curva. Alguns acidentes geográficos naturais. A gente chama de acidente geográfico qualquer representação de relevo. E existem várias representações de relevo. Todas são nomeadas, têm nomenclatura. Montanha, morro, escarpa, paredão, depressão, espigão, tudo isso é nomenclatura para acidente geográfico natural, ou seja, para relevo, para representação. Os dois principais vai ser a elevação, que a gente tem aqui um exemplo. Na vista em perfil e nas curvas de nível, apresentamos uma elevação aqui de 40 metros de altura. É importante observar que essa visão inicial da elevação era o sentido sul-norte ou norte-sul. Aqui eu estou representando essa elevação. Olha como é que fica a representação da curva de nível. Essa mais exterior está com um valor de zero. A altitude dela é zero. Porque ela representa esse ponto aqui. E esse ponto aqui. Que são os pontos onde a altitude é zero. Não tem altitude nenhuma. Está no chão. Subindo aqui um pouquinho, a gente vem para esse ponto aqui, que é 20 metros de altura. E ele cruza com esse outro ponto aqui. Não cruza não, ele está no mesmo plano que esse outro ponto aqui, que está a 20 metros. Pegando esse contorno do relevo, eu vou desenhar ele aqui na curva de nível. Vou colocar o valor da altitude, que é 20 metros. Então aqui seria 0 metros, aqui 20 metros. Eu estou subindo nessa direção e nessa direção. A mesma coisa a gente vai fazer com o ponto que tem 40 metros aqui, seria o ponto B. A gente pega ele e representa aqui no mapa abaixo, na curva de nível. 40 metros de altitude. Então, todos os pontos que estão nessa linha têm 40 metros. E o último aqui, o 60. 60 metros de altura. O pontinho mais superior aqui ele não foi representado. Ele tem uma altura acima de 60 e abaixo de 90, de 80. Por que ele é abaixo de 80? Se ele fosse 80, eu teria outra curva de nível passando aqui em cima. Ele pode ser 79,5, mas ele não vai ser 80. Se ele fosse 80, eu teria outra curva de nível aqui em cima. Nesse gráfico aqui, nesse mapa, nessa representação de curva de nível, eu teria que marcar o ponto mais alto aqui com a altitude dele.
Por exemplo, 75, 79, eu teria que ter uma cruzinha aqui, ou um xizinho, mostrando o ponto mais alto desse relevo, que é o cume desse morro, dessa elevação. Se eu tenho um aumento nos valores da curva de nível para dentro da imagem, eu vou ter uma elevação, vou estar subindo. Se eu tiver uma redução para dentro, eu vou estar descendo, que aí entra na depressão. Então, uma imagem. Essa imagem aqui está mostrando a representação de curva de nível. Esse é o relevo. Aqui tem uma casinha. E ali atrás tem uma árvore que não está sendo mostrada. Porque quando eu tiro essa foto, quando eu pego esse relevo, eu não consigo ver atrás do morro. Já na representação de curva de nível, eu consigo representar a árvore. Aquela aqui. A árvore e aqui o telhado da casinha. É como se fosse uma vista superior. Estou olhando de cima. Mesma coisa aqui, pessoal. Os valores da curva de nível. Aqui é 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros. Aqui já vai ser 35 metros, 50 metros e assim vai, sucessivamente. Até aqui, 50 não, perdão, 45 metros, que é o ponto mais alto aqui desse relevo. Também vai ser uma elevação, está subindo nessa direção. Subindo nessa direção. Aqui eu tenho o que a gente chama de planície, uma parte de planície, que é eu subi e fiquei num local reto, a gente chama de planície, que é plano e alto, né? Também entra o planalto, né? Porque Caraxá é planalto, porque ele é não muito plano, né? Mas tem áreas planas, né? De uma área maior, de uma área com altitude maior. Aqui a gente está a 1.000 e poucos metros de altitude, 1.800, se eu não me engano. Então, em relação ao nível do mar, a gente está com altitude boa aqui, com altitude alta. A depressão, ela já vai ser um buraco. Né? A vista em perfil de curvas de nível de um buraco. Nesse exemplo aqui de 15 metros. Está descendo. Minha curva de nível vai ser parecida com a curva de nível de uma elevação. Eu vou ter que verificar os valores. Nesse caso aqui, os valores estão diminuindo para dentro. Então está descendo. Então eu desço nessa direção, desço nessa direção. É um buraco. É uma depressão. Quanto mais próximo for essas curvas de nível, mais íngreme é a descida ou a subida. Quanto mais próximo está uma curva da outra, maior a inclinação. Então, quando eu tenho curvas de nível bem próximazinhas, é porque é uma inclinação grande. Quando eu tenho elas mais afastadas, vai ser um morro mais suave, um relevo mais suave. Aqui seria um morro ali, para quem é de Araxá, do Matador, ali da Ruberaba, né? Que já é um morrinho menorzinho, mais tranquilo de subir. Quanto mais próximo às curvas de nível, mais íngreme, quanto mais afastado, mais suave é o meu relevo, é a minha subida ou descida. Algumas definições importantes aí. O colo se trata de uma quebrada ou garganta entre linhas de um talveg. O que é talveg? O talveg vem do alemão e significa caminho do vale. É essa parte aqui, ó, dentro do vale. O talveg vai ser cercado por duas frentes aqui e normalmente vai passar um córregozinho aqui embaixo. Por que que isso acontece? Por causa do relevo, a água vai descer esse morro aqui e vai formar aqui um riachinho, alguma corrente de água nesse local. A gente chama de talveg. O colo é a quebrada ou garganta desse talveg. Essa parte de baixo aqui, a gente chama de colo.
Aqui um desenho, uma imagem de um talveg natural. Ele faz essa descida. Essas árvores aqui estão, porque é uma região de nascente, aqui com certeza tem água, então tem essa vegetação ao redor, que é a vegetação ciliar, é a mata ciliar, aquela mata que protege ali as nascentes. Aqui uma representação de como seria esse talveg, né? Esse vale aqui que eu tenho, esse buraquinho, aonde vai passar um curso de água. A representação dele em curva de nível é essa daqui. A gente tem o contraforte, que é a saliência do terreno, né? Se destacam ali de uma serra principal, também conhecido como cordilheira, que forma vários vales secundários ou laterais. A partir desses contrafortes, tem ramificações, saliências que a gente denomina de espigão. Mais para frente aqui tem uma imagem do espigão, que delimitam os vales terciários. Tem imagem aqui para frente. O cume é o ponto mais elevado de uma montanha, né, ou crista, a parte mais alta. Da mineração aí a gente chama de crista a parte mais alta da bancada. Onde a bancada desce, tem a bancada aqui, ó, aqui é a crista. Tem a crista e o pé da bancada. Aqui dá para ver melhor, nessa imagem. Aqui eu tenho uma colina, é um acidente geográfico, é uma espécie de relevo. Não é um relevo, é uma subida não muito íngreme e ela não é muito alta. A gente chama de colina. A planície é aquela parte que é plana. Ela pode estar acima ou abaixo no relevo. A cordilheira é uma sequência de montanhas aqui, ó, de morrinhos. Aí a gente tem a Cordilheira dos Andes. É um conjunto de montanhas. Aqui eu tenho o pico. Os picos são espécies de morros que têm a ponta muito fechada, uma ponta bem marcada aqui, e a certa altitude ele é pico. Se for uma altitude maior, ele é montanha. No Brasil, a gente tem picos. A gente não tem montanha no Brasil. Porque montanha é muito mais alta. No Brasil não tem montanha, tem pico. Tem o Oiapoque, tem o Chuí, são os picos maiores ali do Brasil. A gente tem o vale, que é a parte de baixo, aqui entre duas colinas, entre dois talvegs, entre dois morros, eu vou ter o vale. O cânion já vai ser uma área que foi erodida, né, lembrando a geologia de vocês aí, uma área que foi erodida por uma água. Isso aqui antes foi um vale, só que com o passar dos anos, esse rio erodiu tanto isso daqui, que esses paredões ficaram muito altos. Aí a gente chama de cânion. Ele forma paredões de altitude muito grande. É chamado cânion. O planalto, bem parecido com a planície, ó, é um lugar plano e alto. Você sobe um certo morro e tem ali o planalto. Aqui falésia já é a parte ali próxima de mares, né, perto do oceano ali, que é o relevo dessa parte de terra que foi caindo com a reação, com a ação das ondas do mar. Aí ela vai ficando aqui uma falésia. Ela fica bem íngreme, bem escarpada. Escarpada é íngreme, fica bem reto, vira um paredão, a gente chama de falésia. A gente tem a serra. A serra ela é uma cadeia de montanhas, só que com formato alongado. A gente tem a Serra de Ouro Branco, ali, aqui em Minas Gerais, uma serra bonita. Tem bastante serra em Minas. Minas Gerais tem muita serra. Elas são uma cadeia de montanhas que seguem uma linha reta. A vertente é o flanco, a encosta ou escarpa,
que é aquela superfície inclinada, que vem ali do cimo, que é a parte de cima, mesma coisa aqui, cume até a base da montanha. Então, a vertente aqui é a lateral. Essas laterais aqui são chamadas de vertentes. Tem vários nomes, tá, pessoal? Se for estudar essa parte do relevo, a gente fica a aula inteira e não vê todos os nomes. Vou passar para frente. Aqui a colina, uma elevação suave e alongada, geralmente coberta por vegetação, e a altura dela varia entre 200 e 400 metros. Então não é muito alta. Ela é propícia para atividades agrícolas, de recreação, oferece belas paisagens, né, e oportunidade para contato com a natureza. Nessa imagem tem uma comparação. Uma montanha, que ela é bem mais alta do que uma colina, bem mais baixinha. A cordilheira ali atrás, que é uma junção de montanhas, e aqui a serra é mais baixa. O vale, que é a parte que faz um V, aqui, que fica entre as vertentes, as encostas, o talveg, né, que é a mesma coisa. Aqui tem uma depressão, não dá para ver muito bem na imagem, mas aqui tem uma vossoroca, que é uma erosão de uma área maior, a gente chama de vossoroca. E aqui tem um planalto, que é uma parte alta e plana. O monte, né, em contraste com a colina, ele tem uma elevação de forma variável e abrupta, ou seja, ele sobe de uma vez, desprovido de vegetação em sua parte superior. Ele fica entre 200 e 300 metros, mas ele é muito íngreme, diferente da colina, que é mais arredondadinha, ele é mais suave de subir. O morro, ele é parecido com o monte, mas ele é uma elevação que fica mais baixa, entre 100 e 200 metros. Diferentemente do monte, ele também vai ser menos íngreme, ele vai ter uma subida mais suave. Esses morros são muito utilizados aí para, né, caminhadas, lazer, o pessoal que gosta de fazer trilha, faz trilha mais em morro. O espigão, que tem uma imagem dele, ele é uma elevação alongada que se origina de um contraforte. Aqui é a representação em curva de nível desse espigão. Ele chama espigão porque parece um espigão de milho. Pode ser encontrado em região montanhosa e representa uma elevação proeminente que se estende ao longo do terreno. Eles são importantes divisores de água. Aqui eu tenho divisor de água, porque quando chove a água ou vai para cá ou vai para cá. Então ele vai dividir as águas aqui. Ele pode formar um rio aqui e um rio de cá também. Assim a gente chama ele de divisor de águas. Tem uma imagem aqui do espigão. Vertentes de inclinação rápida e uniforme, provocando na sua representação curvas de nível cuneiformes, forma de cunha. Esse formato aqui. Ele é um divisor de águas bem definido, né, que a água ou escorre para cá ou escorre para cá. A gente chama de divisor de água. O corredor é uma faixa de terreno que estende ali entre duas elevações de grande extensão, que chama corredor, fica parecendo um corredor mesmo. Essa formação, ela vai ser caracterizada por essa passagem natural aqui entre montanhas, cordilheiras ou qualquer outro tipo de elevação. Ela cria uma conexão entre diferentes regiões. Aqui também vai ter, né, um local para a fauna se transitar, os bichinhos morarem, os bichinhos andarem, porque no morro aqui não é qualquer bichinho que sobrevive. Então eles vão andar aqui nesses corredores. Está entre ali duas cadeias de montanha, dois morros, né, o que seja. Dá para você andar aqui calmamente, não tem morro para subir. Talveg a gente já falou. E o vale? O vale ele é uma superfície côncava resultante da reunião de duas vertentes opostas. Né? Normalmente ele faz
no formato de V, mas pode ter outros formatos. Por exemplo, ele pode ter um fundo côncavo, que é mais arredondado, vai ser um fundo mais em U. Se eu for desenhar isso daqui, vai ficar um fundo em U. Fundo em ravina, que é aquele que é mais em V, ele é mais, ele tem uma descida aqui mais íngreme, e tem o fundo chato, que é aquele fundo que fica mais reto. No caso, se eu fosse desenhar, seria o contrário, seria mais ou menos assim. Aqui a ravina seria um V e o côncavo seria um U. Essa parte mais de baixo, principalmente quando a gente tem água, ela é difícil de medir a altitude. Então, às vezes, vocês podem pegar mapas aí que não tem a parte mais baixa. Pelo motivo de ser um rio, de ser um córrego, aqui eu não consigo retirar a altitude. Aí, às vezes, ele para aqui, ó, e fica reto. Porque aí a gente supõe essa altura. Até um certo ponto a gente consegue medir a altitude, a partir desse ponto não consegue mais. Então, o fundo do rio ele não vai ser cotado, ele não vai ser representado no relevo através das curvas de nível. Tranquilo, gente? Vocês estão quietinhos? Alguma dúvida? Para mim tá tranquilo por enquanto. Tá dando para entender, Tainá? Tá. É meio É muito, complicado. é muita definição, Sim. mas vai dar certo. O divisor de águas, né? A gente fala, na vida, fulano na minha vida foi um divisor de águas. Né? Separa uma parte da outra, separa uma fase da sua vida da outra. O divisor de águas aqui ele pode separar até paisagens e outras paisagens. É que ele vai dividir a água, né? Realmente ele vai dividir as águas. É uma linha formada pelo encontro de duas vertentes opostas, que ocorre pelos cumes das elevações e possui o poder de guiar as águas. Ou a água vem para cá, ou a água vem para cá. O dorso é uma superfície convexa, criada pela união de duas vertentes opostas também ao longo dos cumes das elevações. Esse dorso pode ter várias formas, sendo alongado, plano ou arredondado. A diferença dele lá para o vale. O vale aqui, ó, eu tenho uma altura de 104 metros aqui, 101 metros. E aqui 104. Ele está fazendo esse desenho. Agora no dorso, eu estou aumentando aqui, ó, 50, 55, 60, 65. Então ele está aumentando nessa região. O dorso ele é para cima. Aí eu tenho o dorso alongado, aqui ele já vai ser mais assim. O dorso plano, ele sobe, fica reto, assim, depois desce. E eu tenho o dorso arredondado, que ele é bem redondinho, formando ali o relevo. Exercício de curva de nível. Aqui eu tenho do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, as curvas de nível. E do lado direito, os perfis, ou seja, a representação desse relevo. Vocês conseguem fazer a ligação aqui de qual que é qual? Vamos tentar? Esse primeiro aqui, ó, o número 1. Qual que vocês acham que é? Vamos analisar. Vou fazer o número 1 com vocês. Essa parte aqui, ó, eu sei que está subindo, certo?
e está subindo de uma forma bem pesada, uma forma bem íngreme, porque as curvas estão muito próximas uma da outra. Então, esse lado daqui, ele tem que ser um morro que sobe de uma forma mais íngreme. Então, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Certo? Concordo? E pode ser o último também, né? O último, ele já sobe mais leve. Leve? Ó, já é uma subida mais suave. Ah, sim. Aqui ele é mais inclinado. Aqui também. Aí aqui, ó, parece que ele desce e tem outra pontinha. Então, ele tem duas representações aqui, duas partes mais altas. Então, ele não pode ser esse, nem esse, nem esse. Porque tem dois morrinhos. Aí só sobrou, então, esse primeiro e esse penúltimo. Qual que vocês acham aqui? 4. 4. Muito bem. Se a gente verificar, ó, ele tem um formato mais enviesado, um negócio mais feinho. Não é tão redondinho, igual tá nesse perfil aqui. Vou ver se eu consigo escrever aqui só um minutinho. Isso. Então ele seria aqui o quarto. Acredito que o 4. Aqui vai ser o número 1. Vou dar a cor disso aqui. Aí. Certinho? Então ele é realmente o número 4. Agora esse segundo aqui. Esse segundo que está na cara. Ele sobe, depois desce. Ou ele seria um buracão. Mas eu não tenho um buracão aqui. Então qual que ele é? Ele sobe de forma que tem as curvas de nível bem próximas, né? Depois desce com essas curvas de nível bem próximas. E é centralizado. O ponto mais alto dele está no centro. O 5, o último. Também acho que é o 5 o último. Exato, pessoal. Então, aqui é o último. Vai ficar meio fora aqui, porque eu estou fazendo um ajuste técnico. Eu escrevo ali some, não fica na imagem. Beleza, agora o 3. O 3 ele sobe, dá uma descidinha, sobe de novo e desce. Acho que é o primeiro. É o número 1. Muito bem. Então aqui seria o número 3. E agora o número 4. Número 4. Acho que é o terceiro. Isso. Muito bem. É o terceiro. Sobe aqui, ó. Aqui tem uma forma mais íngreme, porque está mais próximo. Aqui já é uma descida mais leve. Então ele vai pegar aqui, ó, uma subida mais forte, depois a subidinha mais leve. Esse daqui é o 4. E o último que sobrou vai ser o segundo, né? Aqui ele sobe de uma forma leve, ó, as curvas de nível estão afastadas, e desce de uma forma íngreme, que as curvas de nível estão bem próximas aqui. É a representação desse perfil. Subiu, depois desceu de forma mais leve. Esse é o número 5. Muito bem, pessoal, vocês entenderam. Isso aqui vai com a prática, não vai dar tempo, né? Infelizmente, foram poucas aulas, não vai dar tempo da gente desenhar perfil. Mas tem uma parte da topografia que a gente desenha, da análise topográfica. A gente pega aqui a altitude de cada ponto e consegue desenhar esse perfil.
Vamos fazer mais um. Esse daqui, né, vai ser para ligar. Esses relevos aqui estão representados abaixo. Qual que vocês acham que é? Esse é 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui vai ser A, B, C, D e E. Esse primeiro. Pessoal, aqui está escrito veer, que é em inglês. É como se você estivesse olhando nessa direção aqui, para desenhar o relevo. É essa direção. Então, olhando nessa direção, como é que ficaria esse morro? Esse é o mais fácil, ele ficaria assim. Subiu, desceu. Que é o último aqui, a letra E. Verdade. É mais fácil. Então aqui na letra E vai ser o número 1. No número 2, já tem duas representações. Como é que eu sei que tem duas representações? Tem duas curvas separadas aqui. Então é dois morrinhos. Ou um morrinho com dois picos. Então se eu sei que é um morrinho com dois picos, é um desses aqui. Certo? Agora qual que é? Olhando nessa direção, primeiro vai ter esse morrinho que parece que é maior, depois esse menor. Então vai ser Acho que vai ser o primeiro mesmo. esse é o primeiro. Esse é a letra A aqui. Esse aqui é o 2. O terceiro. O terceiro tem uma pegadinha aqui. Eu só vou conseguir enxergar um morrinho. Eu estou olhando nessa direção aqui. Quando eu olho nessa direção, eu não consigo enxergar esse morrinho de trás. Eu só vou ver o morrinho da frente. Então ele vai ser um morro só, na visualização dele, porque eu estou nessa direção. Se eu estivesse olhando ele para cá, aí sim eu conseguiria ver os dois morrinhos. Mas como eu estou olhando nessa direção aqui, eu só vou ver o primeiro, que ele é mais alto e está na frente do segundo. Então a imagem que tem um morrinho só vai ser a letra D aqui, que é o que eu consigo visualizar nessa direção. Ok? Ok. E agora o 4. 4. Vai ser o B ou o C? Sobrou para ele. Acho que vai ser o B. O B. Muito bem. Por que é o B? Tem 2, né, e não vai ter uma diferença muito grande de altitude para o outro. Aqui, ó, eu já vou ter uma diferença. Vou ter um pico aqui. Então aqui vai ser o 3, né? E esse último Isso. aqui. Não, perdão, é o 4. 1, 2, 3, 4. 4 e o 5 vai ser o C. Isso mesmo. Eu vou salvar isso daqui para mandar para vocês já com a resposta. Vamos lá. Esse terceiro, aqui eu tenho 3 vistas. A vista 1 é nessa direção,
A vista 2 é na diagonal aqui e a vista 3 é na lateral. É para falar qual que é qual. Vamos começar pelo 2. Olhando assim, o que a gente vai ver? É como se vocês pegassem uma linha aqui, ó, e olhassem as curvas. Olhando nessa direção, eu tenho um morrinho aqui, desce, tem outro morrinho. Menorzinho. Faz assim. Então, esse daqui seria o 2. Qual que seria o 1? Então, esse aqui é o 2. Esse é o 2. O 3 aqui, ó. O 3 também eu vou ver só um morro. Se vocês verificarem aqui, ó. No 3 eu não vejo essa parte aqui. Só vejo o morrinho. O 3 vai ser esse daqui. Sobrou pra gente um 1. Fazendo um pouco mais rápido, pessoal, que ainda tem muita coisa para passar, não vai dar tempo não. Positivo. Outro exercício eu vou deixar para vocês fazerem depois. Que tem autocorreção, não dá para vocês fazerem depois. Que é esse daqui, é um exercício de fixação. Vou deixar o link para vocês, ele vai cair numa página da InfoEscola. Aí são questões de marcar, e depois vocês fazem lá para treinar, que aí ele tem a correção. Vocês já conseguem pegar a correção ali na aula. Vou passar porque senão não dá tempo. Falar um pouquinho de coordenadas geográficas com vocês. Esse conteúdo ele está tanto na análise topográfica quanto no geoprocessamento. Eu vou repassar com vocês, ver o que vocês não entenderam, o que vocês têm um pouco de dúvida ainda sobre essa localização de coordenada geográfica. A gente tem uns sistemas de coordenada que eles são utilizados para representar os pontos na superfície terrestre. Aqueles pontos que a gente pega a cota para fazer a curva de nível, eles estão orientados por um sistema de coordenadas, que é o sistema de coordenada geográfica. Ele vai te dar os pontos ali nessa superfície que é a Terra. A gente sabe que a Terra ela não é nem uma elipse, nem uma esfera perfeita, ela tem um formato que a gente chama de geóide, que ela é, na verdade, se tem mais dela aqui, não tem, achatada nos polos. Ela é arredondadinha aqui, mas no polo ela é levemente achatada. Esse formatinho a gente chama de geóide. Então a gente utiliza aí para orientação, para localização, as coordenadas geográficas. Essas coordenadas, elas estão também no GPS. Hoje em dia a gente tem GPS no celular, a gente consegue guiar, né, se movimentar ali olhando esse GPS. Antigamente o GPS era só um aparelhinho que a gente utilizava e era só quem trabalhava com essa parte de topografia ou de geologia que tinha esse GPS. Ele era caro pra caramba. Aí a gente pegava ele media os pontos, esses pontos a gente anotava na caderneta, depois tinha que desenhar o relevo da região através desses pontos. Eu pegava, media, né, ele me dava as coordenadas geográficas, que a gente vai ver, né, que é latitude e longitude, e me dava a altitude do ponto também. Aí assim a gente conseguia fazer mapas. Os mapas antigamente eram feitos, bem antigamente, né, era feito à mão, depois começou a ser feito em
Softwares, hoje em dia é feito tudo em software. Hoje em dia a gente tem o GPS no celular, né? Você joga no Google aí, você consegue a coordenada geográfica de qualquer local que você quiser. Vou passar. Aqui está falando que a Terra, né, tem um achatamento nos dois polos, por isso ela é chamada de geóide. Alguns conceitos importantes para essa orientação, essa localização através de coordenada geográfica. A gente pega uma linha de referência. Essa linha a gente chama de linha do Equador, porque ela passa pelo Equador. Essa linha divide o planeta Terra exatamente na metade. Vertical não, perdão, horizontalmente falando. Para ficar mais fácil, o que eles fizeram? Acima do Equador eu chamo de norte, abaixo do Equador eu chamo de sul. Essa é a representação que utiliza. Eu não sei se a Terra está assim, botar de cabeça para baixo. Depende do referencial. Mas, né, foi acordado, ficou, né, virou um consenso que acima do Equador aqui é norte, abaixo do Equador é sul. Aqui a gente vai ter um ângulozinho, vai ser medido em ângulo, porque a Terra ela é arredondada. Eu vou ter ângulos aqui que me dão a referência da onde eu estou. É como se eu imaginasse que no centro da Terra tivesse um ponto e eu estou puxando esse ponto até um certo ponto no exterior da Terra e vou medir esse ângulo que ele faz. É complexo, mas para entender a coordenada é tranquilo. A gente vai aprender a utilizar ela. Aqui vai me dar o valor em graus. Aí eu vou ter aqui 10 graus, 20 graus, 45 graus. E o último ponto aqui de cima, ele vai ser 90 graus. É como se eu pegasse aqui, ó, fizesse um ângulo de 90 graus. Essa parte representada na vertical aqui, perdão, na horizontal, estou errando toda hora. Na horizontal, eu chamo de latitude, que vai ser medida de 0 a 90 graus. Aí eu vou ter latitude norte e latitude sul. No sul a mesma coisa, eu vou ter de 0 a 90. Só que usando somente essa parte aqui, eu não teria pontos distintos. Por exemplo, eu tenho 45 graus aqui, norte. Eu tenho 45 graus aqui, sul. Só que esse 45 graus, ele não representa esse ponto. Ele representa essa linha. Então, todos os pontos que estão nessa linha têm 45 graus de latitude sul. Todos os pontos que estão nessa linha têm 45 graus de latitude norte. Para orientar, foi colocado também os pontos, as linhas verticais, que tem o nome ali, né, de longitude. Os ângulos aqui vão seguir bem parecido com a formulação da latitude, só que ele vai de 0 a 180. Então, a latitude é as linhas horizontais e a longitude são as linhas verticais da Terra, representadas por ângulos, que seria o ângulo do centro da Terra até o ponto que você está. Aí vai ter a longitude leste e a longitude oeste. Leste e oeste. A gente tem os valores de referência. Para a latitude é o Equador, que é essa linha que divide a Terra ao meio. Para a longitude
vai ser um meridiano de Greenwich. Essas linhas imaginárias posicionadas verticalmente são chamadas de meridianos, determinam a longitude. O primeiro meridiano é o meridiano de Greenwich. Ele tem a longitude 0 graus, né, e 180 graus para outra direção. Se a gente pegar a imagem, esse meridiano aqui, deste lado ele tem 0 graus, do outro lado ele vai ser 180. Vou pegar o círculo inteiro aqui. Foi convencionado, para ficar mais fácil, positivo e negativo. Positivo vai ser aqui da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, do meridiano para a direita, vai ser positivo, a minha orientação. Do meridiano de Greenwich para a esquerda, vai ser negativo. Entra aqui também a parte de fuso horário. Cada linha dessas, não dessas, né? São menores aqui. Mas cada meridiano aqui vai ter a diferença de 1 hora do outro. Aí a gente tem lá a parte do fuso horário. Vocês veem, vai passar um programa na televisão às 10 horas no horário de Brasília. Porque em Brasília a gente tem um meridiano passando, a gente chama ele de fuso, e esse fuso, todas as cidades que estão próximas a ele têm o mesmo horário, que é o caso de Brasília. Aqui em Minas Gerais, aqui em Araxá, onde eu estou nesse momento, a gente segue o fuso horário de Brasília. Mas Brasil, o país Brasil, ele é tão grande que ele tem 4 fuso horários. Quem está, por exemplo, no Nordeste, mais próximo das praias ali, vai ter outro fuso. Quem está no Amazonas vai ter outro fuso horário. No Amazonas vai ser 1 hora a menos, e ali no Nordeste, próximo das praias, 1 hora a mais. Dependendo do lugar ali, seriam 2 horas. Passando um pouquinho mais rápido aqui, pessoal, porque senão não vai dar. E como é que a gente trabalha com coordenada? Para ter a coordenada de um ponto, eu preciso ter a longitude dele, que vai ser dada em ângulos, e a latitude dele, que vai ser dado em ângulos também. E eu preciso da orientação. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, aqui eu acho que tem até essa questão na atividade de vocês. Eu tenho uma sequência de pontos que estão sobre uma malha que representa as coordenadas geográficas. Cuidado! Aqui eu tenho uma rosa dos ventos mostrando a orientação. Ele está de cabeça para baixo. Onde é que está o norte? Então, o que significa isso? Daqui para cá é norte. Daqui para cá é sul. Esse aqui é o Equador, que é 0 graus. Está na horizontal. E aqui vai ser norte, porque a minha bússola aqui, a minha rosa dos ventos, está mostrando que o norte é para baixo. Me orientou. Se eu for fazer a coordenada desses pontos, eu vou ter que verificar em qual hemisfério que ele está, se é o norte ou o sul, e tem que saber também a longitude dele. A longitude. Qual que vai ser a longitude? Se a gente verificar, ele está aumentando aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, eu estou indo aqui, olhando essa bússola para oeste. Então, tem aqui 15 graus oeste, 20 graus oeste, 25 graus oeste, 30 graus oeste, 35 graus oeste.
Para orientar cada ponto desses, a gente pega esses valores. Vamos lá, vamos fazer. Do ponto A. Só um minuto. Saiu aqui. Qual que é a latitude do meu ponto A? Latitude, eu vou olhar as linhas na horizontal. O ponto A está nessa linha aqui. Qual que é a latitude? Qual que é a latitude, galera? 5 graus, professor. 5 graus. Ótimo. 5 graus o quê? Aqui é sul. 5 Pra graus. cima aqui. Isso. A latitude dele é 5 graus sul. E a longitude? A longitude vai ser a linha que ele está aqui na vertical, que é o 15 graus oeste, porque aqui pegou só um lado, está todo mundo para o oeste. 15 graus oeste. O oeste vocês podem representar tanto pelo O quanto pelo W, que é em inglês. Agora o ponto B. Qual que é a latitude dele? 10 graus leste. 10 graus. Latitude é a linha na horizontal. Então é sul. Latitude sempre vai ser norte ou sul. E longitude sempre vai ser leste ou oeste. Ah, sim. Nessa imagem aqui só tem longitude oeste. Está tudo para o lado oeste. Agora a latitude vai ter norte e sul. Então o meu B aqui vai ser 10 graus sul de latitude e de longitude. Que é a linha na vertical. O ponto B está em cima da linha do 35, certo? Então vai ser 35 graus oeste. Continuando. Ponto C. O C agora ó, já está embaixo. Nesse desenho, por causa da orientação dele, ele vai estar no hemisfério norte. Então a minha latitude vai ser norte. Qual que é a latitude? Essa linha aqui, ó, é a linha de quantos graus, pessoal? 10 graus. 10 graus, muito bem. 10 graus, sul. Opa, norte. Norte, porque aqui no desenho, na orientação, abaixo aqui é o norte. E a longitude dele vai ser a linha da vertical, vai ser a linha de 20 graus Grau. oeste. Norte. Oeste. Último pontinho, o D, a latitude. Latitude horizontal. Correto? Grau. Vai ser norte, porque ele está
do lado de baixo, está no mesmo lado que o C aqui, mas a 5 graus longitude de dele é diferente. A 5. longitude dele vai ser a mesma do B. O D está alinhado com o B aqui. Está na mesma longitude, na mesma linha. Então, se a do B foi 35 graus oeste, a do D também vai ser. Saiu. Certo, pessoal? Certo. Tem uma atividade 1 também aqui para a gente fazer. É um verdadeiro ou falso. Só para encerrarmos. Leia as afirmações a seguir e verifique se são verdadeiras ou falsas. Letra A. As longitudes variam de 0 a 180 para leste quanto para oeste. Tá certo ou tá errado? A longitude vai de 0 a 180? Vou pegar a imagem aqui, ó. Essa aqui é da longitude. Longitude, lembrando que é os meridianos aqui, vai ser as linhas da vertical, ele vai de 0 a 180. Então é verdadeiro. Vou sumir na minha caixa de texto. Primeiro aqui, então, é verdadeiro. A segunda, letra B. As latitudes variam de 0 até 90, tanto para norte como para sul. Latitude é as linhas que estão na horizontal e elas vão realmente de 0 a 90. 0 no Equador, 90 nos polos. Essa daqui também vai ser verdadeira. A letra C. Longitude é uma distância em quilômetros em relação ao meridiano de Greenwich. É em quilômetros, gente? Não, né? Ela vai ser Não. graus. Então, longitude, latitude não é quilômetro, é grau. Letra C. As latitudes variam de 0 a 90. Ok, parte aí. Para leste e para oeste. Latitude, pessoal, não vai ser leste-oeste, ela vai ser norte-sul. Nossa letra D aqui é falsa. Letra E. O antimeridiano de Greenwich é o meridiano de 180. Antimeridiano é o meridiano que está atrás. A gente tem o meridiano e o antimeridiano. Esse daqui vai ser verdadeiro, tá, pessoal? Que é a que vem dessa imagem aqui, ó. Esse é o meridiano, 0 graus. O antimeridiano é o que está do outro lado ali, que vai ser 180 graus. Então, essa letra E vai ser verdadeira. Para encerrar, os paralelos especiais são círculos polares ártico e antártico e os trópicos de Câncer e Capricórnio. Essa parte aqui eu pulei, vamos voltar lá. A gente tem os paralelos principais, que são os trópicos. Para quem lembra da geografia aí, esses trópicos aqui, eles falam muito sobre a vegetação e o clima de cada região. Eu tenho o clima tropical, que é o clima que está entre os trópicos.
Eu tenho o clima equatorial, que é o que está próximo do Equador. Então a gente tem esses trópicos aí que são os principais. E são esses 4. No norte aqui eu tenho o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. No sul eu tenho o Trópico de Capricórnio, que é o que passa perto da gente aqui, e o Círculo Polar Antártico. Então essa última aí vai ser verdadeira, eles são os principais. São os especiais. O Círculo Polar Ártico e o Antártico, e o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Ok? Além Ok. dessas coordenadas, pessoal, era utilizado muito uma coordenada de sistema UTM. Esse sistema UTM, ele não tinha norte e sul. Para ficar mais fácil de orientar, para não ficar norte e sul, eles pegavam como se o zero fosse lá no Polo Sul e fosse aumentando a latitude. Então, esse sistema UTM era muito utilizado antigamente para que não tivesse coordenadas negativas. Então ele começava o zero ali no Polo Sul e ia até 180, que seria o Polo Norte. A mesma coisa com as longitudes. A longitude também ela não teria números negativos. É como se ele pegasse a Terra e planificasse ela toda. Ele não é muito utilizado mais. Esse sistema que a gente utiliza no GPS é o sistema de coordenada geográfica, que é o sistema praticamente mundial. Essa UTM eles já não utilizam tanto. São poucos os programas de computador, né, os sistemas de orientação que ainda utilizam esse UTM. Ela só é uma forma de referenciação mais antiga. Existia muito mapa no sistema UTM, mas hoje em dia é difícil de se ver. Okay? Por hoje, pessoal, a gente fica por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Algo que eu possa ajudar? Tudo tranquilo até agora. Tá tranquilo? Certinho. Tranquilo. Depois eu vou mandar lá, vou colocar no ProESC esse slide. Aí vocês tentam fazer o exercício. Está aqui na página, ele vai estar aqui no slide depois desses exercícios aqui. Exercício 3. Aí é o link aqui, ele é interessante esse exercício. Façam ele que ele vai ter uma referência para a prova de vocês. Ok? Beleza. Tranquilo. Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Qualquer Boa coisa, é só me noite. chamar aí no WhatsApp. Encerro essa disciplina com vocês. Espero que no módulo que vem eu tenha mais algum. Para a gente continuar juntos aí. Se eu não pegar nenhuma outra disciplina, continuo na tutoria junto com vocês. Ok? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Ó, Sandra,